Vamos lá. Conforme antecipei ontem, quero continuar destravando as caixas pretas da administração pública brasileira. Amo vespeiros. Ontem me detive em números sobre o legislativo. Hoje começo a incluir o poder executivo do Brasil, que custa ao bolso de todos os presidentes Alci Lucas 3 trilhões de reais. O legislativo custa 9 bilhões. O executivo 3 trilhões. Eu vou apresentar aqui todo dia. E se eu errar em algum número, por favor, me ponham na cadeia. Então, vamos lá. Começo a incluir o poder executivo no Brasil, denunciando um tipo de privilégio específico que abrange também o legislativo, o judiciário, e custa milhões, quase bilhões, aos cofres públicos. De uma vez só, alcançar a plenitude da monumental máquina que move a administração pública brasileira não é muito fácil. Por isso vou me deter em alguns números do Instituto do Auxílio Moradia no Brasil. É quase trágico falar sobre auxílio moradia num país onde milhões de famílias não têm condições dignas habitacionais e adequadas. Basta sair às ruas do nosso país para encontrar pessoas morando nas ruas, debaixo de pontes, debaixo de viadutos, ou em frente ao Palácio das Esmeraldas em Goiânia, no Coreto. Lá tem muitos dormindo. E para encontrar pessoas morando em outros pontos, além de ocupação de favelas e barracos improvisados. Segundo pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mais de 11 milhões de pessoas vivem em favelas ou moradias precárias no Brasil. Ainda segundo o mesmo instituto, apenas 52% da população brasileira vive em condições regulares de residência. Mais de 101 mil pessoas vivem em situação de rua no Brasil, segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Pois então, pois bem, como dizia o genial Suassuna, paraibano, pois bem, é em cima da realidade de um país com um déficit, senador Álvaro Dias, um déficit, senador Confúcio, um déficit, presidente Alci, habitacional descomunal, abismal, que eu coloco alguns dados sobre o auxílio moradia. E rapidamente, não sei onde vossas excelências moram e respeito o direito de cada um de morar onde quiser. Eu moro aqui no The Sun Resort, a 5 minutos do Senado, é um flat, muito bom, em frente ao Life ali, na Vila Planalto, pago R$ 2.200 por mês, porque eu recusei auxílio moradia. Eu moro em Goiânia e eu agora estou vivendo em Brasília. E pago R$ 300 de lavanderia. Apartamento bom para um casal, o suficiente. Até porque para mim dinheiro menos é mais. Então eu coloco aqui alguns dados sobre o auxílio moradia. Faço isto propositalmente para constatar a situação de uns poucos privilegiados que desfrutam do auxílio moradia com recursos públicos ou do público, ou seja, do brasileiro, da brasileira, e a grande massa da população brasileira que sequer tem onde se abrigar.
Pasmem, brasileiros e brasileiras. Pasmem, senadores que eu tenho orgulho de lhes citar aqui, como Isalci Lucas, Álvaro Dias, Paulo Paim e Confúcio Moura, e chegando aquele que mora no mesmo flat meu e que também paga R$ 2.200, o cearense Eduardo Girão, que também recusou o auxílio moradia. Mora lá no mesmo flat meu. E é bom flat, não é? É ótimo. O Girão está aqui. Chegou agora que falei. Então, pasmem. Com o valor que os órgãos da administração pública deste Brasil, no âmbito federal, ontem eu falei do legislativo, hoje estou falando do executivo, vão gastar agora em 2019. De acordo com a previsão orçamentária, são 933 milhões e 493 mil reais. Quase 1 bilhão, senador Álvaro, todos os dias. Arredondando, repito, 1 bilhão de reais com auxílio moradia no Poder Federal. Agora me dirijo ao Executivo. Ontem falei do Legislativo. Semana passada falei da Suprema Corte. Estou entrando em vespeiro, em caixas pretas da máquina pública, do dinheiro do público, para mim, o maior câncer deste país. Porque corrigindo isto, repito, não seria necessária a reforma da Previdência. A gente estaria aqui discutindo rapidamente, urgencialmente, a reforma tributária, a reforma política, a reforma de Estado, o endividamento dos Estados. Assuntos, para mim, prioritários. Mas a gastança, a farra do boi com o dinheiro público, parece que ninguém quer falar. Neste pacote estão executivo, legislativo e judiciário. E judiciário. Sem revanchismo, porém sem medo. Quem não deve, não temer. Ponto final. Eu não quero fazer julgamento de valor, mas apenas vou enumerar alguns órgãos com os valores orçados para o auxílio moradia por ordem decrescente de valor. Ministério das Relações Exteriores, 292 milhões, quase 30% do total. Justiça do Trabalho, 192 milhões. Auxílio moradia, só isso. Auxílio moradia. Não estou aqui entrando em outras feridas. Na semana que vem entrarei. Justiça Federal, 108 milhões. Repito, só estou apresentando aqui gastos do dinheiro do público com auxílio moradia, Girão. E nós dois moramos num flat que nós pagamos do nosso bolso de R$ 2.200, um flat para mim milionário. Milionário. Ministério Público da União, 119 milhões. Justiça do Distrito Federal, que tanto tem orgulho do nosso presidente Isalci Lucas. Só que o presidente não sabe. Justiça do Distrito Federal e Territórios, com auxílio moradia, 19 milhões. Câmara dos Deputados, 9 milhões e 800 mil reais. Ministério da Educação, 9 milhões e 400 mil reais. Ministério da Segurança, incorporado pelo Ministério da Justiça, 8 milhões e 900 mil reais. Presidência da República, auxílio moradia. Qual é o custo? Qual é o custo? Qual é o gasto do dinheiro do público? 8 milhões e 500 mil reais. Ministério do Planejamento, absorvido pelo Ministério da Fazenda, 4 milhões e 500 mil reais. Ministério dos Transportes, 3 milhões e 400 mil reais. Somente auxílio moradia. Essa é a minha ferida hoje. Essa é a minha caixa preta de hoje. Semana que vem eu venho com outras. Dos governadores, dos prefeitos, dos vereadores em todo o país. Superior Tribunal de Justiça, 2 milhões e 800 mil reais.
Ministério de Minas e Energia, 2.600.000 reais. Ministério da Saúde, 2.500.000 reais. Ministério da Fazenda, 2.300.000 reais. Justiça Militar da União, 2.300.000 reais. Ministério da Ciência e Tecnologia, 2.100.000 reais. Tribunal de Contas da União, 1.700.000 reais. Ministério da Cultura, absorvido pelo Ministério da Cidadania, 1.600.000 reais. Ministério dos Direitos Humanos, pasta que uniu família e também mulher, 1.500.000 reais. Ministério da Integração Nacional, 1.500.000 reais. Senado Federal, 1.300.000 reais. Os números falam por si só, embora, imagine eu, que parte das despesas seja justificável. Sou justo, sou isento. O que, a meu ver, agrava esse quadro é que os beneficiários são justamente as pessoas que percebem e recebem os maiores salários brasileiros e brasileiras. Ou seja, é a máquina pública, Paim, Confúcio, Álvaro, Girão, Isalci e nossos únicos patrões brasileiros. É a máquina pública alimentando a nossa desigualdade social. Depois, discordem ou concordem de mim daquela forma que nós aqui, sabemos fazer. Para discordar, você não precisa desqualificar ninguém. Basta discordar. Voltaire. Você tem o direito de dizer tudo o que você quiser. E eu vou lhe defender até a morte, mesmo que discordar do que você vai dizer. Voltaire, francês. Então convido a todos e a todas a uma reflexão sobre o assunto e outros que pretendo trazer aqui na tribuna, na mesma linha, em pronunciamentos próximos. Temos de repensar a estrutura do poder público neste país, se assim queremos liberar recursos para os investimentos de que o Brasil precisa para promover o seu desenvolvimento. Eu assim concluo. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. E não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E para estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado.